Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. E hoje eu vou te contar que sim, nós já temos um laboratório de canabidiol aqui no Brasil. E quem vai contar tudo pra gente é o Helder Dário, que é químico e diretor científico da Farmausa. Tudo bem, Helder? Manu, é muito bom estar aqui com você, participar dessa parte de informar de forma correta, científica. Muito Muito importante. obrigado por essa Eu oportunidade. que agradeço. Helder, mas antes da gente falar sobre o laboratório, né, que eu tô super curiosa para saber como é que é todo esse processo, eu queria conhecer um pouco da Farmausa, a história, que eu sei que está há mais de 20 anos no mercado, né? Até para quem está assistindo a gente entender melhor sobre a experiência, né, e a qualidade da empresa, né, dos produtos. Então vamos lá, eu acho que é importante até falar, porque assim como eu admiro demais a luta de pais, de mães que ocorreu nesses últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, a luta de tantas pessoas querendo dar acesso aos medicamentos, né, aos produtos de cannabis, e existe também uma luta de indústrias ainda que não são grandes. Nós somos uma empresa brasileira, né, não somos uma Big Pharma, mas sempre tivemos um sonho de prover o melhor medicamento de cannabis para os pacientes. A história da Farmausa começa em 2005 nos Estados Unidos, né, com um brasileiro que estava radicado lá, o Djalma, e ela nasce para dar acesso a medicamentos importados que ainda não eram registrados aqui no Brasil. Com o desenvolvimento desse trabalho, que já tinha toda uma atenção farmacêutica, uma série de regramentos, né, para você fornecer um medicamento, mesmo que ele não seja registrado, em 2013 foi fundada a Farmausa aqui no Brasil, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Aí quem se juntou ao Djalma foi o Leandro, são dois jovens CEOs, né, que formaram essa empresa, e lá a Farmausa se torna essa empresa brasileira. Em 2013 continua com esse DNA de trazer os melhores medicamentos do mundo. Até hoje nós temos essa possibilidade, né? Se o médico quer prescrever um produto que já está liberado nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, mas não está no Brasil, existe uma legislação que permite que a Farmausa traga esse medicamento e entregue com segurança ao paciente. Mas em 2015 foi uma virada. Em maio de 2015, fruto da luta já de muitas famílias aqui no Brasil, a Anvisa regulamenta os produtos de cannabis. E a Farmausa abraçou essa causa desde o começo. E abraçou essa causa de uma forma um pouquinho diferente. Ela falou o seguinte: vamos tratar produto de cannabis como medicamentos. E olha, Manu, hoje parece muito comum todo mundo com seu certificado de análise falar que tem rastreabilidade, mas há quase 10 anos atrás era um desafio em várias frentes. Muito mais difícil, né? Era um desafio você entrar na sala de um médico. Eu nunca tinha ido visitar médico, né? Entrar dentro daqueles consultórios, aquele frio na barriga, falar para o médico sobre canabidiol, aí já soava aquela coisa... Um assunto que gera preconceito, tabu, né? Você não sabia como é que ele ia te receber. É maconha, tem prova clínica, tem pesquisa Deixa clínica. chapado. Deixa chapado. Como é que eu vou dar isso para a criança? Qual é a segurança que eu tenho? E a família, como é que ela vai reagir? Então, a nossa proposta, ou a proposta da Farmausa, foi sempre a fazer o seguinte: o que eu posso proporcionar, tanto para a família, para o paciente e para o profissional médico, a melhor informação possível, a mais clara, e até aquilo para dizer que, olha, doutor, não existe estudo para isso. Doutor, não cura tudo. Não é a panaceia. Doutor, olha, existem estudos para isso, mas são muito poucos. Não, para essa patologia já tem muito mais Sabe coisa. o que eu acho mais legal de quem trabalha com cannabis? É que a gente é verdadeiro, a gente é honesto. A gente fala, olha só, você não é para curar, mas vai te ajudar muito. Diferente, né, de outros medicamentos, assim, eu acho Exato. muito legal isso, que a gente é muito realista, né? Eu sou da indústria farmacêutica nos últimos 30 anos, Manu. Eu já vi exageros nos alopáticos já.
Isso não é privilégio. Existem pessoas que, sem a informação correta, por N questões, até comerciais, acabam exagerando em relação aos produtos de cannabis. Mas não é privilégio dos produtos de cannabis. Isso existia também, ou sempre existiu, de uma forma que não é ética, em relação aos alopáticos também. Mas o desafio de a gente prover produto de cannabis como medicamentos, atrás dessa frase, a gente acabou assumindo uma responsabilidade muito grande de, não importa se eu trago o produto dos Estados Unidos, eu sou responsável pela qualidade farmacêutica daquele produto. Então, eu tenho que saber de onde ele vem, onde é o cultivo, qual é a rastreabilidade dele. Toda a história, desde a semente até o frasco, é responsabilidade da empresa que está fornecendo os produtos para um paciente, para uma família. E tem que vir tudo exatamente igual, padronizado. Esse que é um grande desafio, né? E aí, nesse desafio, foi muito bom você colocar, nosso primeiro desafio foi primeiro, nós trouxemos o primeiro produto com canabidiol, somente canabidiol, totalmente feito em área farmacêutica. Isso já foi um choque lá para os médicos. Uma outra coisa que nós assumimos, não significa que somos os mais corretos, mas assumimos como sendo a melhor forma. A gente tinha digamos, uma forma de lidar com esses produtos que nós queríamos. A maior rastreabilidade possível, a maior qualidade farmacêutica e prover para o médico e para o paciente segurança. O médico tinha que saber quanto que ele estava prescrevendo, quanto que o paciente estava tomando. Então a gente tinha um compromisso de que não é só de lote a lote, isso pode parecer estranho na indústria farmacêutica, mas de frasco a frasco tinha que ser reprodutível. Então, um dos primeiros produtos que nós trouxemos aqui para o país, que lançamos, ele foi o primeiro que teve uma seringa dosadora em vez de conta-gotas. Nós nunca utilizamos conta-gotas. Na nossa visão de medicamento, para nós é como antibiótico. Então, você tem uma seringuinha que é solução oral, de 1 ml. Então, se o médico ele quer dar 5 miligramas de canabidiol, é 0,1 ml de um produto que é 50 miligramas por ml, ele vai dar 5 miligramas. Se ele quer dar 100 miligramas... Eu ainda não tinha visto. E é muito interessante, porque quando o médico começou a ver isso, ele falou... até hoje eu lembro de um médico que era muito resistente em Curitiba, quando ele viu o produto com aquele grau farmacêutico, a seringa, e uma outra coisa interessante, nós fomos os primeiros a colocar um folheto informativo em português na caixinha do produto. Isso eu estou falando, mano, era 2015, 2016. Então ainda se tinha algo, eram 8 mil pacientes, eram 50 médicos, era uma coisa ainda que era considerada completamente loucura para alguns Isso, 8 médicos. mil no Brasil todo, né? Era no Brasil inteiro. Só que esse médico de Curitiba, que eu citei, que era resistente, quando ele viu seringa dosadora, alta reprodução, qualidade farmacêutica e folheto informativo, eu me lembro o rosto dele, mas eu não sabia que tinha produto desse jeito. Então a gente começou a quebrar paradigmas a partir da qualidade farmacêutica. A qualidade farmacêutica eu vejo como um processo fundamental, não só para você conseguir separar preconceitos, porque quando você começa a entrar com ciência, com a qualidade farmacêutica, rastreabilidade, precisão de dose, seringa dosadora, folheto informativo, clareza nas informações, tudo fica, o nível de discussão passa para aquilo que a gente tem que levar, que é medicamento. Existem lutas importantíssimas aqui no Brasil. E mostra que é algo sério, né? Responsável, assim. Eu já vi marcas que, assim, por exemplo, não entregam o medicamento na caixinha. Então, assim, vocês desde lá de trás já entregavam na caixinha, com o folheto informativo. Isso é muito legal, porque mostra realmente o comprometimento da marca, né? Eu via a neuropediatras no começo da nossa trajetória, que eu levava o material, ela falava, olha, Helder, uma mãe acabou de sair daqui, o que ela me trouxe? Era um frasco de vidro desse tamanho, âmbar, com óleo de soja,
que ela não sabia nada do que tinha dentro. Mas, por um lado, eu entendo o desespero Sim. dessas mães, dessas famílias buscando um alívio. E o nosso compromisso, assim, nós acreditamos que nós temos que trabalhar para dar acesso, diminuir custos, mas nunca podemos trocar qualidade por acesso. Quando eu troco, não, eu vou dar o acesso, mas o produto não tem muita qualidade. Não é solução. Às vezes pode criar até mais um problema maior. Então, e isso, a nossa trajetória, aí nós fomos para congressos médicos. Manu, você não acredita, em 2016, eu participei do meu primeiro congresso no final de 2016, a Farmausa também, e assim, o médico passava em frente ao nosso stand, olhava canabidiol, passava uma, duas vezes, via se não tinha nenhum colega dele olhando, aí ia falar com a gente, o que é isso sobre canabidiol? Hoje, eu participei ano passado de um congresso de geriatria e tratamentos paliativos, tinha fila de médicos perguntando como prescrever, como é a titulação de dose, quanto é esse produto. Mas o nosso desafio não era só colocar um produto farmacêutico. O nosso desafio era dar segurança para o médico. E no canabidiol isolado, não é que foi fácil, mas a gente estava lidando com uma única substância da planta. Sem o THC, sem aquele peso, né, e E tal. no full spectrum, como é que a gente ia lidar? Mantemos a seringa, a dosadora também, e desenvolvemos um método nos Estados Unidos, um processo de destilação e de fabricação do produto que todo o nosso produto, que é um full spectrum para diversas áreas, que nós já temos um portfólio bem maior, os canabinoides principais, por exemplo, nós temos um produto que ele é muito utilizado no tratamento da dor, está tendo resultados espetaculares em pacientes autistas. E ele tem canabidiol e THC. E são os principais. Além disso, tem os terpenos, os fitocannabinoides, todo aquele conjunto do full spectrum. Mas o canabidiol e o THC são doses fixas. Por exemplo, esse nosso produto, cada ml, ele tem 100 miligramas de CBD e 3 miligramas de THC. Nenhum produto nosso, de novo, é a nossa opção de lidar com esses produtos, ele tem até 0,3, até 0,2. Ele tem dose fixa do THC. A gente compara o seguinte, ninguém vai numa farmácia, compra de pirona 500 miligramas e o balconista fala, olha, aí tem até 500 miligramas. Fala, como assim até 500? Olha, se tiver zero, tá ok. Se tiver 400, 300, 200, tá ok. A gente entende que o canabidiol e o THC em conjunto são muito importantes em termos terapêuticos. Eu não posso arriscar um paciente que se deu muito bem, que estabilizou, que no próximo frasco, no próximo lote, em vez de ter 3 miligramas, tem 0 de THC. Se eu colocar máximo 0,3, eu estou dentro, mas o meu paciente começa mais a sofrer porque faltou o THC. Então nós já desenvolvemos extratos em que os canabinoides principais são doses fixas. Foi mais um passo disso. Nossa, isso é muito importante. Mas aí, mano, nessa trajetória, a gente, além de ter que formar pessoas, formar médicos. Então, eu já ia perguntar disso. Teve toda essa parte de educação também, né? Muito. Inclusive para os representantes, né? Hoje nossos representantes não chamamos de representantes. Hoje nós cobrimos o Brasil inteiro, inclusive em Belém. Uma das nossas mais antigas, hoje nós chamamos todos eles de consultores. Eu vou explicar por quê. A Silvane, que fica em Belém, é uma das mais antigas, está conosco desde o começo. Por que consultores técnicos? Porque o médico precisa de uma informação todo dia atualizada. O médico que confia no produto, confia nas evidências clínicas. Além disso, ele precisa do aconselhamento de um técnico, de um médico colega dele e de um consultor que está lá para cuidar também trazer o produto para os pacientes. Você tem uma ideia, nós temos pacientes, isso traz uma outra responsabilidade para nós, que já utiliza o nosso produto estável no tratamento da epilepsia há 5 anos. Nossa. O mesmo produto. Tem pacientes que estão utilizando há 4 anos. Aí vem não é só o bônus, mas o ônus nosso é o seguinte: nós temos que fabricar medicamentos que hoje são chamados produtos de cannabis com uma qualidade farmacêutica, porque aquele paciente pode
tem muita chance de utilizar aquele produto pelo resto da vida. Qual é o meu papel como fabricante desse produto em termos de qualidade e reprodução para um paciente que pode utilizar quando ele é criança, adolescente, adulto? Eu tenho que ter um nível de qualidade de conhecimento muito grande. E então nós demos mais esse passo de fazermos extratos padronizados. Nenhum produto nosso tem máximo 0,3, máximo 0,2, é a nossa abordagem. Nossa abordagem é sempre com os canabinoides em doses fixas, né? Aí o médico sabe quanto que ele está prescrevendo sempre, né? Além disso, nós temos um exemplo de um produto, tem um produto nosso que tem uma formulação para usar durante o dia e uma formulação para a noite. Ele é para insônia associada à ansiedade. Aí a gente começa a ver, isso é muito legal, Manu, como a combinação dos canabinoides só começou. Sim, o que eu falo para todo médico, eu tenho um médico muito amigo nosso, que também é muito parceiro em termos de pesquisa, tudo, e ele gosta muito desse termo. Eu falo que os canabinoides, muito além de canabidiol, eles são, digamos, uma caixa de ferramentas farmacológicas que o médico tem que deixar embaixo da mesa dele lá no consultório. Quando chega mais um paciente, um adolescente, um adulto, uma criança com crises de epilepsia sem controle, mesmo com os medicamentos que já existem, com insônia, com fibromialgia, com endometriose, o médico tem que avaliar pelo conhecimento, pela melhor informação, o que é que aquele paciente precisa? Só canabidiol? Canabidiol associado ao THC? Porque as pessoas imaginam que só existe canabidiol. Muito além de canabidiol. E o THC, né? Mas assim, a gente já tem outras moléculas no mercado que a gente... Exatamente, eu adoro o CBG, inclusive. CBN, para mim, assim, é CBN, a maravilha para dormir. Produto da insônia. É maravilhoso. Então, nós temos um produto... Eu brinco que eu nem sabia que eu achava que eu não tinha problema para dormir. Para mim, eu dormia bem. Porque eu não sabia o quão bem eu poderia dormir com o CBN. Gente, assim, é uma coisa que não dá para explicar, só sentindo. Mas aí, em termos dessas conquistas que não foram fáceis, a gente teve que trazer um nível de qualidade que a gente já era comprometido já desde o começo, e hoje ainda bem que esse nível de qualidade ele está sendo exigido, ele é, digamos, pelo menos pronunciado pelos médicos, né? Mas o próximo passo era, nós ainda dependíamos, apesar das formulações serem da Farmausa, que nós desenvolvemos a formulação, nós dependíamos dos laboratórios no exterior. Aí, como loucura pouca é bobagem, Manu, a gente foi atrás de desenvolver o produto aqui no país. A gente foi atrás e chegamos com um projeto para a Anvisa, falando: Anvisa, a gente quer fabricar o ativo aqui no país. Mas como? A gente não pode cultivar. Então, a gente fez o seguinte. Bom, primeiro surgiu a oportunidade, no final de 2020, um laboratório multinacional japonês ia desativarmos o laboratório deles, um laboratório com, assim, formato FDA, e jogar tudo fora. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, em Santa Amaro. Em Santa Amaro tem um condomínio de laboratório, chamado a Master Labs. E esse laboratório ia para uma área muito maior deles em Jaguariúna, perto de Campinas. Eles iam, desativamos o laboratório. Negociamos e demos esse passo, assumimos. Reformamos e fizemos uma área de fabricação do canabidiol e uma área de fabricação dos produtos. Isso lá em 2020. Aí assumimos em abril de 2021. Foram 2 anos de reforma, conversas com a Anvisa, inspeções. Foi a primeira vez que a Anvisa inspecionou um laboratório desse jeito aqui. Então, ainda continuamos a pagar o preço do pioneirismo. Nossa, que peso, né? Tem coisas... E história, assim, vocês estão fazendo história, na verdade. Eu me lembro quando foi a primeira inspeção que nós sofremos, quando a área de fabricação do canabidiol, para você ter uma ideia, a área é toda fechada, com nível de segurança e de qualidade que eu não vi em nenhum laboratório que eu já visitei no mundo. E é uma área que tem o ar
ele é trocado 100% o tempo todo e são 20 trocas de ar por hora, o mesmo que tem dentro de um avião. Mesma coisa. E os reatores nós trouxemos dos Estados Unidos, mas o processo era nosso e o desafio era nosso. E nós conseguimos fazer o seguinte, nós trazemos de fora, nós fomos qualificar, primeiro vamos achar onde cultiva e onde é liberado. Eu não podia trazer do Brasil, porque aqui no Brasil ainda não é regulamentado. Quem cultiva, cultiva por uma ordem judicial, tudo, mas a Anvisa nunca inspecionou esses lugares. Então eu tive que ir lá fora, fomos na Europa, fomos nos Estados Unidos, e interessante que mesmo nessas áreas onde já tinham boas práticas de agricultura, rastreabilidade, eles tiveram que fazer planos de ação para se tornarem fornecedores nossos. Eles tinham procedimentos que tiveram que aplicar. Teve uma empresa que ficou 6 meses desenvolvendo os procedimentos, aí assinamos o contrato e o que a gente traz? Lá fora tem o cultivo. Depois que tem mais a colheita, tem um período de secagem. Aí eles maceram tudo, eles põem em bags grandes. Esses bags de tudo já macerado, muitos cultivos eles maceram as folhas, as flores, tudo junto, e vão para o processo de destilação. E é lá que nós trazemos a nossa matéria-prima. É um extrato concentrado com muito canabidiol. Isso entra aqui no Brasil, para você ter uma ideia do nível de qualidade que a gente teve que atingir. Um dos grandes problemas da cannabis, um dos grandes, digamos, bandeiras vermelhas em termos de controle, que a cannabis, em termos botânicos, era uma planta que é um aspirador do solo. Eu achava que era... Ela absorve tudo, inclusive coisas ruins também, né? Perfeitamente, Manu. Eu achava que era coisa de fake news de internet, mas na região de Chernobyl, onde teve o acidente nuclear em 86 naquela usina, eles plantam hemp para tirar compostos radioativos do solo. E eu fui lá, realmente existe. Né? Na Colômbia, que aqui na América Latina é um dos que estão mais plantando agora, eu conheci várias pessoas, empresários que tinham várias áreas de licença, mas que plantavam hemp para descontaminar o solo. Então a gente teve um cuidado muito grande. A nossa matéria-prima que sai de lá dos Estados Unidos, a gente faz uma pesquisa, pra você ter uma ideia, de quase 400 herbicidas e pesticidas. Porque tem herbicidas e pesticidas que não tem no Brasil, mas tem nos Estados Unidos. E a gente faz esse screening antes da nossa matéria-prima e quando chega aqui, eu repito essa análise. Quando tudo isso está ok, é que ele entra no meu processo e lá dentro dessa área que eu te falei, que nós extraímos o canabidiol, purificamos uma área farmacêutica. Já estamos produzindo... E é o IFA, né? O IFA é o ingrediente farmacêutico ativo. Nesse caso, o que a Anvisa classifica, ela chama de fitofármaco. É uma única substância que veio da planta. E é um grau de pureza acima de 99%. Nossa. E todos os lotes que a gente fez não tem THC. Conseguimos retirar o THC, níveis de outros canabinoides baixíssimos. E o que é importante disso? Todo esse aprendizado nos trouxe muito conhecimento de fazer produtos ainda melhores. Fabricar o IFA aqui diminui custo e nós não dependemos mais de importar o IFA. Na verdade, esse IFA a gente vai vender para o mercado nacional e internacional. O IFA é feito aqui. Aqui. Exato. E é isso que é o nosso princípio ativo do produto. Então, quando puder plantar aqui, nós já temos essa cadeia do meio de tecnologia desenvolvida. Eu verticalizo a partir daqui. Então, nós já demos um passo muito importante disso. Mas aí os insumos vêm de fora? Ainda vem de fora por causa do cultivo não ser permitido. Mas o interessante de toda essa história é todo o aprendizado que houve. Os técnicos, os farmacêuticos, os químicos, os engenheiros. Então, a gente já estava falando um pouco desse processo, mas eu queria muito destacar que foi no ano passado, né, que foi inaugurado esse primeiro laboratório IFA Canabidiol no Brasil com um produto nacional. E o que já está, né, em funcionamento, e o que eu fiquei bem assim impressionada é com a capacidade de produção de quase 1 tonelada por mês. Pois é, ao ano são 800 quilos ao mês, 10 toneladas. Eu abasteço o Brasil inteiro e exporto.
Sério? Então isso Muito bom. tornou o Brasil independente nisso. Como eu comentei até antes de nós entrarmos no ar, a indústria farmacêutica nacional ela é dependente do IFA do exterior. Então, poucas empresas, entre aspas, se aventuram a fabricação do IFA. Canabidiol, então, nós temos 5 ou 6 empresas no mundo que estão fabricando nesse nível de qualidade e com essa capacidade. Então, isso é um grande passo tecnológico para melhorar coisas e é outra coisa que vai ser interessante. Gente, eu tenho um produto, eu tenho um IFA, a gente conhece tudo que é possível. Qual é o próximo passo? Vamos para a pesquisa clínica. Vamos fazer a pesquisa clínica aqui no Brasil com o canabidiol brasileiro. Isso é muito importante. Com certeza. E eu acho que são esses passos dentro de um nível de qualidade muito grande que vai aumentando o acesso, diminuindo o custo, quebrando preconceitos. Então, essa questão do custo, né, é um fator muito importante, porque quando você fala em medicamento, né, à base de cannabis, as pessoas já automaticamente ligam, né, pensam lá naquele preço de antigamente, mais de R$ 2.000 e tudo assim. Isso dificulta um pouco, além da burocracia, né, para você ter o medicamento na sua casa. Exato. Eu acho que não só... hoje, por exemplo, todos os produtos que estão na farmácia são importados, já finalizados. Então, já é um progresso tê-los na farmácia, mas a gente ainda depende de se fabricar tudo lá fora. Se fabricando aqui, com ativo, então, a gente dá um passo gigantesco em termos de autossuficiência. E aí eu posso começar a fazer parcerias com universidades, com pesquisadores. Nesse laboratório, nós não só fabricamos o ativo, temos uma área de fabricação dos medicamentos também, já qualificada. Temos uma área de estudos de estabilidade do produto para mostrar que o produto é estável. Temos um laboratório para analisar tudo que tem no produto, todos os canabinoides, todos os terpenos, nós já temos análise já feita aqui no Brasil. Então a gente pode analisar inclusive produtos do mercado, a gente pode desenvolver produtos que são muito bons e, né, desenvolvê-los aqui também. Isso abre uma possibilidade de toda uma Vocês podem fornecer, por exemplo, para outras empresas aqui também? O projeto é isso, é fornecer o ativo para o mercado farmacêutico, para outras empresas. Tornar o Brasil. Vamos colocar um pouquinho, então, as imagens do laboratório? Vamos colocar. Olá, sejam muito bem-vindos. Gostaria de apresentar a Farmausa Life Science, primeira indústria farmacêutica no Brasil, fabricante do IFA canabidiol como fitofármaco e produtos de cannabis como medicamentos. Vamos conhecer juntos esse projeto inovador? Capacidade produtiva de 800 quilos ao mês ou quase 10 toneladas de canabidiol IFA por ano. Canabidiol com alta pureza, maior que 99,5%. THC não detectável, substâncias relacionadas a impurezas não maior que 0,5%, área classificada grau D. Controle de qualidade físico-químico. Canabidiol fitofármaco, um projeto inovador do Brasil para o mundo. Farmausa Life Science. É muito importante a gente ter essa oportunidade, né, de apresentar a Farmausa para as pessoas conhecerem e né, terem a confiança na empresa, porque é muito importante você saber aquele medicamento que muitas vezes o seu filho, né, como é o meu caso, está utilizando. A gente precisa confiar mesmo na marca, né? E é bem interessante porque por mais que nós, nos últimos quase 10 anos, tenhamos falado... eu vi a tua entrevista aqui, o podcast com a Maria, né? Maravilhosa, ela cai é a mais, incrível, né? espetacular. E ela usa um termo que eu gosto também, é que o Tiago, que eu conheço também, os convertidos, né? Por mais que nos últimos 10 anos nós temos feito mais um trabalho de educação médica, de converter os médicos para as evidências clínicas que existem, mas nada se compara a trazer um médico referência e visitar o laboratório. Quando ele vê
a imagem de tudo que a gente faz, o controle, ver o ativo sendo fabricado, né? Quando você coloca no reator. É realmente impactante. Só pelo vídeo a gente já tem essa Ela complementa, tá sensação. vendo, doutora? Não é maconha, é medicamento. Então, todo o nível de qualificação, isso é importante também a gente transmitir para as famílias, para os pacientes. Eu acho que é obrigação da nossa indústria farmacêutica fornecer medicamentos com qualidade. Ou aquilo que eu não consigo fazer tem que ser alertado E em levar, relação... principalmente também levar a informação para essa família, porque muitas vezes eu já soube de inúmeros casos de médico que não querem prescrever, e aí a mãe chega lá, olha aqui, doutor, eu quero esse medicamento aqui. Ah, mas não sei o quê, mas eu quero, o filho é meu. Vamos tentar? Né? A gente tem essa... a gente pode fazer isso enquanto mãe, enquanto família, né? Mas sabe o que acontecia em 2016, 2017? O médico, quando se via com um paciente desse, o doutor, e o canabidiol? Doutor, e a cannabis? Aí o médico ele fazia assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não prescrevo, mas aquele médico prescreve. Ele dava o endereço, o paciente ia e não voltava. O paciente ia e não voltava. Ele já ficava com a pulga atrás da orelha. O médico começou a entender, peraí, eu tenho que aprender disso. Porque eu estou prendendo tanto o paciente, e aí entra um fator-chave no tratamento dos canabinoides, que a gente tem visto muito claramente quando você tem um produto padronizado, com qualidade farmacêutica, você elimina muitas variáveis. Você consegue medir a qualidade do tratamento. E nesse sentido, a gente tem visto como os médicos têm entendido eu acho que uma das coisas mais intrigantes que ainda se estuda com os canabinoides no organismo, seja discutindo aqui em outros eventos tão bom o sistema endocannabinoides, aquilo que nós fabricamos internamente. Inclusive, doutor, eu acho um absurdo não ter isso na faculdade de medicina. Pois é. Embora agora, esteja começando a mudar, mas não é um absurdo isso? Porque existe no nosso organismo um sistema endocannabinoide. Como é que os médicos não estudam isso na faculdade? Às vezes eu apelo até para outro sentido. Eu dei uma palestra para uma universidade que estavam com residentes, né? Eu falei para os residentes, olha, 2 aspectos. Primeiro, vocês querem ter fila de pacientes no consultório de vocês, assim, formados? E outra, querem ganhar muito dinheiro? Se especializem ou entendam o papel dos canabinoides no tratamento com os pacientes. Nossos residentes acendem, e os antigos também começam a prescrever isso. Os currículos nas faculdades de medicina são muito conservadores. Eles se modificam a cada 10 anos, demora muito para isso. Por isso eu falo que nós chamamos os nossos representantes de consultores. Eles levam termos, eu já vi médicos, um neuropediatra, é um amor de pessoa no Rio de Janeiro, como ele começou a prescrever, neuropediatra de 30 anos de prática, Manu. Me fala mais sobre o endocannabinoide que eu nunca tinha ouvido falar. Nossa, gente. Você tem uma ideia é surreal, do nível né? de Às abordagem. vezes, eu já ouvi de médico, doutor, falar assim pra mim, mas você sabe mais do que eu. Pois é. Porque mas o eu médico... fui, né, me informar, estudar. Exato. E o médico, ele começa a não se sentir mais contra a parede quando o paciente vem pedir. Ele se sente parte, porque é uma relação de confiança também. A gente tem que colocar aquilo que... Quando você coloca também a parte ética para o médico, é muito importante. Doutor, não é primeira nem segunda opção. Você usa quando o paciente está em estado já refratário. E aí vem uma outra boa notícia. Há 9 anos atrás, 7 anos atrás, eu tinha muito contato com os médicos, com os pacientes, né? E eu via muito paciente que estava em estado refratário há 5 anos, Manu, há 3 anos, há 2 anos, tinha 5, 8 medicamentos e não tinha qualidade de vida. Então os médicos estão reagindo ao estado refratário do paciente muito mais rápido. Que bom. Isso é excelente porque o paciente ganha, ele não perde aquela qualidade de vida. Mas o que os médicos eles têm entendido é que essa ação dos canabinoides é em múltiplos sítios do nosso organismo. Não é um único local. E os canabinoides que vêm da planta, eles atuam em conjunto, acessando esse sistema internamente, e eles começam a trabalhar em alguma coisa que o termo técnico é homeostase, mas é o equilíbrio interno. Mas esse equilíbrio tem se entendido de uma forma como nunca antes se entendeu, que o papel dele era muito maior do que apenas eu estou melhor. A qualidade de vida que os canabinoides têm feito é incrível.
E os canabinoides vão ser fundamentais em algumas coisas que nós teremos que enfrentar no futuro. Se eu digo que tem um desafio para nós no século XXI, você como mãe já deve ter visto isso, é saúde mental. Ah, com certeza. Olha, eu tenho uma colega nossa que ela é professora de uma... Principalmente sendo mãe de uma criança especial, nossa, Imagina. Imagina como que é a nossa cabeça, né? E o autismo, Manu, vocês, assim, não estou falando porque você está aqui, mas eu falo isso para todas as mães, vocês se reinventam, porque eu vejo que o autismo é como, a gente tem um sistema operacional aqui no nosso Note, o Windows, que é o padrão. O autista tem um sistema operacional diferente. E a gente tem que entender como acessar isso. E a gente não tem manual nenhum. Como Não. é que a gente vai aprender? E cada um é diferente. Tem o seu desafio, tem o seu... É um trabalho para... É a essência da mãe, do pai, é um trabalho pelo resto da vida de formação. E eu vejo como é importante entender que essa qualidade de vida não é apenas qualidade de vida, é um sentimento de estar muito melhor, de voltar a viver, de paciente que não tinha uma dor constante durante 5 anos e acordou sem a dor, um paciente que dormiu bem. Tem paciente com fibromialgia, que é muito complexa. Quando eles usam o nosso produto que é para insônia, aí o que aconteceu? A noite dele de sono foi tão benéfica que foi quase 80% do tratamento. E as pessoas não entendem o quanto dormir bem é importante. É importantíssimo. Experimenta dormir 8 horas e vê como é que você vai acordar no outro dia para ter uma ideia. E hoje em dia nós somos bombardeados de informações por segundo num nível assim estrondoso. Então, tanto adultos como adolescentes, crianças, têm um desafio contra a saúde mental. Eu vejo que os canabinoides vão ter um papel fundamental na questão da saúde mental para as crianças, para os adolescentes e para a terceira idade daqui a 20 anos. Fundamental. Eu já ouvi vários médicos, prescritores falando assim que a cannabis é remédio para velho, porque tem uma ação incrível, né? Ainda tem muitas coisas para a gente descobrir, citando até essa professora que é pesquisadora de uma universidade particular aqui em São Paulo, muito famosa. Ela contou um caso assim, que eu vou preservar nomes, tudo, mas ela contou um caso que é assim, que mostra como tem isso. Eles têm um ambulatório para tratar os universitários, né? Só que eles têm também um ensino médio. A parte lá, eles tiveram que fazer um outro ambulatório para o ensino médio. De tantos problemas de saúde mental que tem. Tá muito complicado. Hoje tem criança que acorda tomando Ritalina e dorme tomando Zolpidem. É inconcebível isso. Totalmente. Em termos de qualidade de vida, de dependência química, tudo tem que ser repensado muitas vezes. Por que o médico não tem problema nenhum em passar essa medicação, a família não tem problema nenhum em dar essa medicação para um filho, Manu. Mas com a cannabis, não, pula Eu acho que lá atrás. Uma das coisas que a gente tem que fazer do nosso lado para ajudá-los é, primeiro, dizer que nós estamos falando de medicamentos. Eu acho que a gente tem que compartimentalizar, colocar no seu compartimento quando nós estamos discutindo qualidade farmacêutica, medicamentos, quando nós estamos discutindo outras questões sociais que são importantíssimas, mas não misturar os temas, porque tem médicos que quando mistura tema, ele fica receoso. Ele acha que nós não estamos falando, porque o médico pensa sempre em eficácia e segurança. Ele vai ser eficaz para aquilo que ele precisa e o meu paciente não vai sofrer alguma coisa que eu não tenho controle. Então, o nosso papel é trazer, na medida que nós temos, e desenvolver mais pesquisa. Dá para esse cenário, olha, doutor, nós temos qualidade farmacêutica, seringa a dosadora. Se você quiser dar 10 miligramas por dia e ir titulando 20, 30, 50, você consegue com esse produto. Doutor, né? E aí a fábrica, né, o laboratório já está funcionando desde o ano passado. Então, assim, esse medicamento, ele já está pronto aqui para a pessoa que tem a prescrição, já recebe rapidamente? Como é que é? Os lotes, já tiveram muitos lotes? Boa pergunta, Manu. Vamos lá. Hoje nós temos 3 formas de ter acesso a produtos de cannabis no Brasil. 3 formas. 2 regulamentadas pela Anvisa, uma não. A primeira regulamentada é aquela de 2015 que eu te falei, a importação.
Hoje, ano passado, a Maria deu esse número aqui, 430 mil pacientes. Nesse conjunto, 220 mil foram de importação. E na importação, a Anvisa fala que a responsabilidade da qualidade é da empresa. A Anvisa não controla. Então, o médico tem que conhecer muito a empresa que ele está lidando. Então, a gente teve uma preocupação desde lá para falar para o médico que tipo de produto nós temos, como nós fazemos. Essa é a importação. O segundo é colocar na farmácia. Para colocar na farmácia, tem toda a qualidade de um medicamento, menos a pesquisa clínica, por enquanto. A pesquisa clínica a gente tem que fazer depois que entrou na farmácia. Para entrar na farmácia, tem todo um protocolo, tem todo um estudo de estabilidade que nós estamos fazendo agora. Na verdade, notícia para você aqui no teu podcast, submetemos o nosso primeiro dossiê na Anvisa para colocar nossos produtos na farmácia. Nossa, faz nesse final de semana. A gente entrou na fila. Olha só, notícia quentinha. Pois é. Eu gosto assim. Então, a nossa ideia é transferir os produtos gradativamente, fazê-los aqui, todo o protocolo Anvisa. Esse protocolo Anvisa demora 1 ano e meio, 2 anos. Então, a gente vai ter que fazer esse trajeto para sair da importação para a farmácia, que é o caminho. Não tem outro caminho. Então, nós temos a importação, a farmácia e a terceira via de acesso são as associações de pacientes, que ainda não são regulamentadas pela Anvisa. Mas existe essa via também. Então, com isso daqui, a gente começou a ter essa sensação de ter o ativo, ter o produto, fazer todo o estudo e submeter para a Anvisa e depois fornecer fabricando aqui. A gente começa a entrar num outro nível de qualificação, um outro nível de acesso para o paciente. Só que demora. Tudo na indústria, não tem atalho na indústria farmacêutica, Manu. No dia que teve atalho, teve problema lá na frente. Teve problema lá para o paciente. Como eu te falei, a gente faz essa pesquisa para fabricar um ativo somente, faz uma pesquisa de quase 400 pesticidas e herbicidas. Porque você pode escolher qualquer um deles, ele tem um potencial cancerígeno gigantesco. Nós temos que avaliar, por exemplo, todo produto de origem vegetal, não é só a cannabis. Eles podem ter umas toxinas originárias de fungos, chamadas aflotoxinas, que têm potencial cancerígeno e pode causar hemorragia, uma série de fatores no paciente. E esse é um produto de origem vegetal que a gente tem que analisar todo lote se tem a presença de aflotoxinas ou não. Não é questão de esse lote sim, esse lote não. Todos sempre são analisados, porque o risco está ali. A gente tem toda a cadeia sempre já qualificada, mas não é por causa disso que eu não vou verificar aqui no meu produto final. Eu tenho que analisar se ele não tem metais pesados, né? Chumbo, arsênio, mercúrio, que podem trazer um problema de saúde a longo prazo. Lembra que é um produto que ele pode usar pelo resto da vida. Então, ele tem alguns aspectos que são mais seguros, não tem overdose. Por outro lado, tem uma cadeia de controle que é muito extensa. Então, eu falo, doutor, tem muitas evidências, faltam outras, mas primeiro, atrás daquele frasquinho de produto de cannabis, tente assegurar o que foi qualificado antes. Porque para chegar ali tem uma cadeia de qualificação muito grande. E do vídeo que vocês mostraram, o que eu mais me orgulho, que todos as pessoas que estão lá são farmacêuticos, químicos, técnicos, brasileiros e brasileiras. Nossa, maravilha. Então, tecnologia super nossa. qualificados também. Isso é muito importante. Aliás, criou um monte de novos profissionais. Eu sou da Farmausa, por exemplo, como diretor científico, mas eu posso citar profissionais de outras empresas, né? Ana Gabriela, Gabriel Barbosa, tem o pessoal em Minas Gerais, tem pessoal na USP em Ribeirão Preto, são pesquisadores de empresas ou de universidades que estão desenvolvendo coisas espetaculares aqui no Brasil. Esse foi outro benefício de encarar como medicamento, desenvolver esses profissionais. Mas como é que funciona assim? O médico prescreve, né, o canabidiol da Farmausa, e aí, em quanto tempo esse medicamento consegue chegar na mão do paciente tendo sido fabricado aqui? Olha,
ele ainda vem do exterior, vem dos Estados Unidos. Todos os nossos medicamentos, por enquanto, ainda estão sendo fabricados lá. São nossas formulações, nós controlamos, mas são fabricados lá. Nós já submetemos um dossiê para a Anvisa. Os outros produtos, nós temos que fazer uma série de procedimentos. Vai ser para a farmácia. Para a farmácia. Então, por enquanto, eles não estão na farmácia, eles vêm pela importação. Mas na importação. Esse é um outro trabalho dos consultores. E isso foi muito interessante, né? Nós temos consultores com 30 anos de indústria farmacêutica. Só que eles tiveram que desenvolver uma outra área que eles são especialistas também. Suporte ao paciente. Sim. Então, o médico dá a receita e o consultor entra em contato com o paciente, o que em muita indústria farmacêutica é proibido, e ele explica do produto. E ele não larga do paciente. Bom. E eu já falei sobre isso aqui uma vez. Essa foi uma profissão que surgiu, né? Isso. Com o mercado da cannabis, assim, que está, assim, em ascensão. E eu já vi, inclusive, de várias mães atípicas que se tornaram consultoras. Exatamente. E entraram nesse mercado. Legal. Muito legal, né? E esses profissionais, assim, quando chega o produto na casa do paciente, porque ele vem dos Estados Unidos, passa por uma inspeção da Anvisa aqui no aeroporto e vai direto para a casa do paciente. Quando chega lá, o consultor só sossega quando chega na casa do paciente. E aí a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Em uma capital de acesso, eu diria que em 10, 12 dias ele chega. Hoje. O que ainda é um período que a gente está tentando diminuir, mas já foi muito maior. Mas eu sempre falo assim, o tempo vai passar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Vai passar os dias, né? Exato. Vão passar. Então, melhor dar início, que você sabe que uma hora você vai ter ali em mãos. Né, quando chega na casa do paciente, o consultor não só liga para o paciente, chegou tudo certo. Aí ele liga para o médico, doutor, o medicamento já chegou no seu paciente. Aí ele começa aquela titulação de dose segura. É um desafio para o médico, né? Vocês já discutiram isso aqui, como a dose é individualizada. Por isso que eu me pergunto, se a dose é individualizada, como é que o médico ele pode ter dúvida de uma dose? Se um THC, se a quantidade de THC, eu já vi médicas que se tomar 0,3 miligramas, não são por cento, 0,3 miligramas de THC, que é uma quantidade pequena, ela surta. E tem outros que com 20 miligramas de THC dia estão controlando a dor e estão metabolizando muito bem. Então, se o THC é tão fundamental, eu tenho que dar a dose muito certa para ele, não vai variar. São 3 miligramas por ml. Se ele for, olha, aquele paciente ele estabilizou com 2,8 miligramas. O médico consegue chegar para ele. Ele consegue individualizar. E o desafio até da mãe, do autista, dos pais, é que quando ele começa, quanto mais cedo ele começa, melhor. Só que ele vai para a puberdade, ele tem uma infecção. Às vezes você tem que parar de dar um medicamento, dar um descanso para o sistema. Detox, né? E voltar a uma titulação de dose que às vezes não vai ser igual à anterior. Enfim, vocês viram mais do que mães atípicas, vocês viram as consultoras e como falou mas o doutor Flávio Geraldo aqui, não tem ninguém melhor do que a mãe. Quantas mães que eu já vi que tem diário de bordo, já viu isso? Sim. Anota, olha, hoje ele falou, hoje ele fez isso. O que é isso, doutor? É pesquisa, né? Pois uma pesquisa. Às vezes aquilo vale muito mais do que um estudo de um... Claro que tem o seu valor, mas ele tem muito mais informação para orientar para próximos pacientes. Tem que se ouvir. Sim. Eu acho que tem que se ouvir com o coração aberto, com a mente aberta, valorizar a pesquisa, valorizar o medicamento com qualificação farma, tem que se valorizar aquilo que pesquisadores, indústrias pequenas, brasileiras estão querendo fazer aqui. E eu acredito, Manu, que o Brasil tem a chance de virar referência no mundo nessa área. Até porque eu já ouvi falar que, por exemplo, essa questão do COA e tudo é uma exigência daqui e em outros lugares não tem. Não tem. Eu tenho que reconhecer que o papel fundamental disso foi da Anvisa também, de regulamentar como medicamento ou como uma substância com controle. Tem o seu ônus que a gente tem que pagar, isso tem às vezes é mais estrito, mas tem o bônus que a gente vai obrigado a fazer uma pesquisa clínica, é obrigado a entender melhor daquela qualificação farmacêutica. E a gente tem que trabalhar para ter acesso e com mais acesso o custo diminui e a qualidade não deve regredir. Eu vivi a partir do... A Anvisa nasce em 1999.
No ano 2000 nasce algo que mudou a cara da indústria farmacêutica brasileira: medicamento genérico. Mudou a cara da indústria farmacêutica no Brasil. E eu me lembro que quando nasceu os genéricos, você tinha que fazer... Eu lembro da campanha dos genéricos. Na época, o ministro da Saúde era o Serra, ele fez toda uma campanha, e para eu provar que o meu medicamento genérico era igual, equivalente farmacêutico ao meu referência, eu tinha que internar pacientes, fazer testes com o paciente. Era um grupo que tomava o referência, tomava o genérico, coletava o sangue, tinha que fazer a quantificação do medicamento no sangue. Teve que se criar centros chamados de bioequivalência. Naquela época, lá no começo, eu via muito: o Brasil não tem capacidade disso. Eles não existem esses centros, isso não vai para frente. Olha, apareceram tantos centros que depois tiveram que fechar, que não tinha mais demanda. Os genéricos se estabeleceram e tornaram empresas... Eu trabalhei 15 anos numa empresa em Campinas, que eu vi ela se tornar uma multinacional. Grandes empresas farmacêuticas saíram de um tamanho daqui para multinacionais com genéricos. Por quê? O primeiro de tudo, teve uma regulamentação segura. Teve uma regulamentação que falava: isso é isso, isso é aquilo. Então, eu acredito muito numa regulamentação que olha para as necessidades do paciente, mas a regulamentação, quando vem da Anvisa farmacêutica, ela nos dá um caminho para você desenvolver mais produtos, mais qualidades. A gente nem começou ainda. Tem novos canabinoides, CBG, que você cita, tem um potencial gigantesco. Então, até queria falar sobre isso. Quais são os medicamentos, né, ou produtos, e os futuros lançamentos da Farmausa? Já pode falar? Olha, nós estamos agora... sabe aquele produto que eu te falei? Nós temos um produto que ele tem 100 miligramas de canabidiol e 3 miligramas de THC por ml, dose fixa. Nós agora vamos lançar um produto que ele vai ter 9 miligramas de THC, alta concentração de THC, e 75 miligramas de canabidiol. Significa, isso é interessante, né? Quando você tem que ver a razão, CBD, THC. O nosso produto que nós temos full spectrum, a razão, CBD, THC, 33 para 1. Para cada 1 de THC, eu tenho 33 de CBD. Esse com maior concentração é 8 para 1. Ou seja, o THC ele vai atuar de uma forma muito mais intensa, não só pela quantidade, que é 9 miligramas por ml, 3 vezes mais que o nosso anterior. Então a gente acha que vai ter uma aplicação muito grande em cuidados paliativos, dor intensa. E tem médica que já utilizou já os produtos até para dormir, que aquele foi o melhor para ela dormir. Tem outro produto que a gente vai a desenvolver, estamos pensando no desenvolvimento, uma linha específica para a saúde da mulher. Ai, muito bom. Que é muito interessante, que ainda tem pouca coisa feita. Porque toda formulação, a farmacêutica, Manu, não é pegar um aqui, pegar outro, tem que ter um racional técnico. E é com isso que a gente trabalha, com o melhor racional técnico para a saúde da mulher. Ah, sim, muito bom. Todo episódio eu falo aqui: queremos cosméticos também. Porque para a pele é incrível. Exato. O canabidiol é um dos melhores antioxidantes do mundo, pra você ter uma ideia. Então, acho que para estudos que estão começando a aparecer para acnes graves, psoríase, para outros também, a gente não pode esquecer que o sistema endocannabinoide está na pele. Sim. Existem muitos receptores na pele, exato. Né? Nós temos um produto agora que é muito mais interessante. Sabe aquelas fitas que os atletas usam, que é da kinesiologia? Ah, sim. Sabe que a fita ela não tem ativo nenhum e ela direciona as fibras musculares em uma única direção para melhorar a recuperação. Aí o que a gente fez? Lançamos um produto único aqui no Brasil. Nessa fita, nós colocamos lidocaína, mentol, canabidiol e THC. Meu Deus, eu quero uma dor na lombar. É a primeira fita que libera em 8 horas com os canabinoides associados a esse. Os resultados têm sido surpreendentes e a gente quer ir também para a área da medicina esportiva, entender isso daí. Mas, de novo, existe um racional dessa combinação para que os canabinoides potencialize lidocaína e mentol.
Então, esse é o único aqui no Brasil, por exemplo, e tem muita gente usando para lombar. Para Muito isso. bom. Quando a gente foi até lançar, tinha uma médica que cuida de dor, ela falou, por que só medicina esportiva? Então, o paciente aqui tem dor vai usar muito isso também. Ó, a gente estava Entendeu? falando antes de entrar no ar, eu estava falando aqui pro Helder do lipedema, né? Que eu tenho lipedema e que não temos estudos ainda da cannabis Exato. no tratamento do lipedema. Então, assim, já deixo aqui meu pedido, vamos olhar um pouco para o lipedema? Vamos atrás disso. Eu acho que tem outras formas, tanto tópicas, né, com maior penetração na pele, transdérmico, que a gente pode trabalhar. Então, assim, eu falando como pesquisador, desenvolver novas formas farmacêuticas, com todo, assim, ter o óleo é muito importante. Aham. Mas a gente ainda está só no óleo. Né? Só no óleo já é um avanço. Já é muita coisa, Mas tem né? muita coisa para a gente fazer. Combinações de canabinoides, formas farmacêuticas. Qual a sua forma farmacêutica preferida, falando nisso? Olha, eu acho que formas farmacêuticas que façam com que o canabidiol ou os canabinoides não passem pelo fígado. Quando ele passa pelo fígado, ele tem um efeito chamado de primeira passagem. Eu digo, falando de uma forma, tentando ser simples, não simplório, ele metaboliza preferencialmente, às vezes até antes de outras drogas. 60% dos medicamentos alopáticos metabolizam no fígado. Então é muita metabolização. Mas imagina, você está tomando um opioide fortíssimo. Tomamos um canabidiol ou canabinoides, ele começa a metabolizar na frente do opioide, no fígado, preferencialmente, por alguns grupos de enzimas específicas lá. Aí o que acontece? O opioide começa a aumentar na circulação sanguínea. Aí o que você tem que fazer? Baixar o nível de opioide, o que é ótimo. Você diminui a dependência e os efeitos colaterais. Eu já vi pacientes que diminuíram, que usavam bomba de morfina e diminuíram a níveis baixíssimos com os canabinoides conjugados. Então você consegue, então eu acho que formas farmacêuticas, outras formas, spray nasal, PET, outras formas que você não dependa da metabolização hepática, você vai ganhar muito, vai ter muito mais canabinoide Que disponível. acaba perdendo, né, um pouco. Perdendo, porque esse caminho é complexo. E com né? o óleo metaboliza, né? Metaboliza. Então, olha, comprimido óleo que vai se dispersar na boca, tem fitas, tem muita coisa legal ainda Eu pra gosto ser muito feito. do óleo, porque eu acho mais fácil de ajustar a dose. Isso. Mas eu gosto muito também do uso tópico. As gominhas eu gosto também, mas assim, eu prefiro o óleo e o uso tópico para dor, no caso. O óleo é importante, Manu, quando você tem um paciente que ele precisa manter uma concentração sanguínea dos canabinoides sempre constante. Então você dá aquelas doses para manter essa concentração. Eu vejo o spray nasal, por exemplo, o uso tópico, como resgate. Eles vão ser tão importantes, às vezes, em alguns casos, mais importantes do que a solução oral. Mas nós nem começamos ainda. Quando a gente pensar em outras formulações, formas de entregar mais eficientes, com nanotecnologia, com outras formas mais absorvíveis, a gente tem um caminho muito grande para ser feito. Eu sempre sou a favor sempre da gente fazer um racional muito correto, saber aquilo que a gente está entregando, reprodutível, qualificado. Eu acho que os cultivos vão melhorar. Eu já ouvi falar já de cultivos que têm cepas que estão desenvolvendo com alta concentração de CBG, o que vai facilitar a nossa isolar essa substância em maior quantidade, vai diminuir o custo. Manu, Muito bom. só estamos no É começo. só o começo, Aperte né? o cinto porque só estamos no começo. Ah, estou ansiosa já. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, que passou voando, assim, foi tão interessante, né? E tem umas perguntas que eu sempre faço aqui para os meus convidados. Vou fazer agora para você, tá? Se você tivesse que convencer uma pessoa ou uma família que tem muito preconceito, né, a começar o tratamento com a cannabis, mas você tem, assim, 1 minuto ou 2 minutos, o que você falaria? Tem que ser rápido. Eu diria que considere novos medicamentos para dar uma qualidade de vida que aquele teu ente querido nunca teve antes. E que eles já usaram medicamentos na vida deles que vieram do veneno de uma cobra, que vieram do ópio, que vieram de uma planta. Os canabinoides é mais um medicamento que a natureza nos ensinou a usar.
estou falando de medicamento. Seu ente querido tem a chance, não é certeza, mas tem a chance de mudar de vida. Nossa, muito bom. A gente até estava comentando um pouquinho aqui sobre o mercado, né? Como que você avalia que o mercado vai estar assim nos próximos 5 anos? Inclusive, eu tenho até um número aqui, uma prospecção de... É real isso? Cerca de 5 milhões de pacientes a gente pode esperar nos próximos anos? Eu acho que tem muitos pacientes, perdão, que nós vamos... que eles vão se descobrir nesse processo de qualidade de vida. Por exemplo, nem se tocou ainda no uso preventivo dos canabinoides. A gente só pensa no uso reativo, né? Acho que novas pesquisas vão mostrar que quanto pessoas que têm já na família casos muito fortes de Parkinson, de Alzheimer, talvez usando preventivamente, vão melhorar ou diminuir esses sintomas. Um bom ponto esse, né? Então, o uso preventivo ainda há que se entender, e os médicos vão entender de que os alopáticos são importantíssimos, mas alopáticos junto com canabinoides é um outro nível de qualidade de vida que só os canabinoides vão poder proporcionar. Então, doutores, pesquisadores, perdão, entendam como a qualidade de vida anda em conjunto com os alopáticos. O sonho de muitas mães, eu entendo, às vezes é manter só os canabinoides. Em alguns casos funcionam. Mas em alguns casos, se diminui a dose. Quantos pacientes que eu já vi que estavam com 8 medicamentos e agora estão com 2 em doses menores e os canabinoides? É um outro mundo. E às vezes é quando você tira aqueles 2 e deixa só os canabinoides, você não fica tão bem com aqueles 2 naquela dose. Então, é um desafio para o médico, de novo. A caixinha de ferramenta farmacológica. Doutor, olhe para ela. Sabe aquele segredo, aquele bolo que a avó fazia? Que você comia e falava, o que você coloca aqui, vó? Ela fala, eu tenho um segredo que só eu sei. Doutores, o segredo da qualidade de vida se chama canabinoides. É o segredo da receita, da prescrição. Boa. Leve isso a sério, porque às vezes os seus pacientes vão mudar de vida e você ainda não percebeu. E é isso que é importante. Muita pesquisa ainda vai ser feita. Eu acho que 5 milhões, conservador. Isso veio da Kaya Mind, eu concordo com eles, mas eu ainda acho conservador. Sério? Novas pesquisas vão abrir outras áreas. Quando abrir para a Então, saúde, você acha que mais? Da saúde da mulher, por exemplo, sintomas da época de menopausa, endometriose, disfunção assexual, tratado de uma forma que a qualidade de vida traz, vai explodir para muitas outras áreas. Nossa, muito bom. Enfim. E a última pergunta é, cannabis é droga ou remédio? Eu usaria um outro termo, se você me permitir. Claro. É medicamento. Muito bom. E quando eu falo medicamento, eu tenho um compromisso como fabricante de assegurar a qualidade como medicamento. A indústria farmacêutica é igual à indústria de aviação. Aprendeu errando. É uma das mais regulamentadas no mundo e eu brinco que ainda mata muita gente mesmo assim. Então, acho que é medicamento e deve ser encarado dessa forma. Assim, a gente vai ter pesquisa, novos produtos e pacientes seguros e médicos estudando. É essas barreiras que a gente quebra. Com ciência. Conhecimento quebra preconceito. Concordo plenamente. É isso. Nossa, eu amei demais a sua participação Eu que aqui. agradeço, Passou Manu. muito rápido. E eu fiquei muito curiosa para conhecer o laboratório da Farmausa. Você é Quero ir nossa lá. convidada, mais que irei, convidada. irei, com certeza. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Obrigado, Manu. Obrigado.